Shalom, shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 13. Irei ler o versículo 17 e também o versículo 21 e 22. Diz assim, Êxodo capítulo 13, versículo 17. E aconteceu que, quando Faraó havia deixado o povo ir, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Vamos meditar nesse versículo. O povo havia sido liberto do Egito, da escravidão que estava, da opressão que estava, do sofrimento que estava. E Deus está conduzindo o povo. E havia um caminho mais perto para o povo chegar a Canaã. E havia um outro caminho mais demorado. Deus escolheu levar o povo pelo caminho mais demorado, mais longe. Porque se fosse pelo caminho mais perto, o povo iria passar pela terra dos filisteus, onde estava havendo guerra. E Deus claramente disse, para que porventura não se arrependam vendo a guerra e volte para o Egito. Às vezes Deus nos conduz por caminhos longos para que nós não se arrependa e volte para a escravidão do pecado, para a escravidão daquilo que estava nos aprisionando, naquilo que nos afastava de Deus. Deus, ele tem um cuidado tão maravilhoso conosco, que mesmo que nos levando por um caminho mais longo, é para nos cuidar, para cuidar de nós. Então, se você estiver passando por um caminho longo, lembre-se, é Deus cuidando de você, para que você não se arrependa e volte para a sua vida velha, para a vida de escravidão, para a vida de pecado, para a vida daquilo que desagradava a Deus. E olha só o maravilhoso que está aqui no versículo 21 e 22. Versículo 21. E o Senhor ia adiante deles numa coluna de fogo, para conduzi-los, numa coluna de nuvem, Versículo 21. E o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho. E à noite, numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Olha só como maravilhoso. Mesmo eles estando num caminho mais distante, eles iriam se desgastar, se cansar. Porém, eles tinham a presença de Deus, a companhia de Deus. De dia, com uma coluna de nuvem. De noite, com uma coluna de fogo. Para protegê-los de dia e de noite. Para vos acompanhar de dia e de noite. Então lembre-se, se você estiver num caminho longo, tenha certeza. É Deus cuidando de você. E é Deus que está te acompanhando de dia e de noite. De dia e de noite Deus te acompanha. Se você está num caminho com Deus, Ele te protege para você não se arrepender e voltar para o pecado. Ele te conduz de dia e de noite. Ele tem ele dá a ti a companhia dele. Versículo 22. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, de diante do Senhor, do povo. Permaneça no caminho com o Senhor, e Ele estará contigo durante esse caminho que você está. Por mais que seja longo, doloroso, sofrido, não se aparte da presença do Senhor. Lembre-se que Ele está contigo de dia e de noite, te protegendo, te iluminando o seu caminho, te dando proteção, cuidando de você. Lembre-se sempre disso. Não retroceda, não volte para a escravidão do pecado. Não volte para aquilo que estava te afastando de Deus. Permaneça no caminho com Deus, que Ele está te guiando de dia e de noite, te conduzindo, te protegendo, indo adiante de ti, te livrando de todo mal. Amém? Glória a Deus. Hoje, no Ministério Apostólico Palavra de Deus, aqui em Guarujá, na rua Dr. Carlos Nering, número 1017, eu te convido para você vir seguir os caminhos de Deus, para que Ele te conduza de dia e de noite. O culto começa às 19 horas.
MAPD, Ministério Apostólico Palavra de Deus, Rua Dr. Carlos Neri, número 1017. Você está sendo convidado para caminhar junto com Deus e tendo a presença dele de dia e de noite. Amém? Dá-lhe a bênção sacerdotal. Números, capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Darei também a bênção apostólica, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14 da King James. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus os abençoe. Te espero hoje. MAPD, Ministério Apostólico Palavra de Deus, Rua Dr. Carlos Nering, número 1017, bairro de Santa Rosa, Guarujá, às 19 horas. Vamos caminhar com Deus e Ele caminhando conosco dia e noite. Amém.